Essa aula vai te revelar algumas coisas, né, com relação a você mesma ou com relação às pessoas que você conhece, as pessoas do seu convívio. Vícios emocionais. Você já ouviu falar disso? Isso é comum para você? Você sabe o que significa? E esse tipo de vício é possível curar? É disso que a gente vai falar. E é muito importante que você assista essa aula e você entenda aí se isso está fazendo sentido para você, tá? Você já sentiu aí que você está vivendo em ciclos? Que determinadas situações aí da sua vida se repetem, que você está sempre ali daquele mesmo jeito, é sempre aquela mesma pessoa, ou que todos os seus relacionamentos são da mesma forma, ou sempre você tem aquele problema, aquele desafio, aquela mesma coisa, tá? Aquele mesmo problema, aquele mesmo desafio em casa, no trabalho, na família, ou seja, as coisas vão e elas voltam para você sempre da mesma forma. As situações são sempre muito iguais, os problemas são sempre muito iguais, os desafios são sempre muito os mesmos, né? Talvez você ainda não tenha ouvido falar ou que você ainda não conheça, mas eu quero te falar hoje que você pode ser uma dessas pessoas ou você pode conhecer pessoas que possuem vícios emocionais. Quando eu falo em vícios, o que vem aí na sua cabeça? A primeira coisa que vem na sua cabeça quando eu falo de vício? Qual que é a primeira situação, né, que vem aí na sua mente? Eu imagino que você traga a ideia de vício em drogas, em vícios em álcool, de vícios em açúcar, né? Sempre relacionado a isso. Vícios em remédio, enfim. Mas uma coisa que talvez você ainda não saiba é que as nossas emoções, elas também viciam. Existem emoções tóxicas que causam aí uma química dentro da gente, tá? E olha como que funciona. Um viciado em drogas, antes ele não conhecia a droga, certo? Antes ele não conhecia a droga. E aí ele foi lá e experimentou. E aquilo causou nele uma sensação, né? No corpo dele, tudo. E aí teve no corpo dele uma descarga de química. O corpo gostou, teve um certo prazer ali com aquela química, e aí passa um tempo, ele vai lá e ele vai querer usar aquilo de novo. Ele vai querer experimentar aquilo de novo. E de novo, e de novo, e de novo. E de repente, ele vai estar lá, viciado naquela química. E aí, o que ele busca? Sempre aquela mesma química, custe o que custar. Ele vai atrás daquela química porque o corpo precisa daquela sensação. As nossas emoções, elas causam as mesmas químicas dentro do corpo da gente. Então, se na minha vida eu passei por aquele tipo de sensação e que fez o meu corpo ter uma descarga química muito forte, aquilo já mexe comigo. Aquilo já fez diferença ali no meu corpo, quimicamente falando. E eu passo a associar aquela química, que mesmo ela não sendo boa, o corpo interpreta que aquilo é, de uma certa forma, uma coisa prazerosa. Aí eu passo um tempo, aquilo acontece de novo, e aí vem a mesma descarga química no meu organismo, e quando eu menos espero, eu estou viciada naquela química. E o que eu vou fazer? Eu vou buscar com que aquilo sempre aconteça na minha vida, para que eu sinta aquilo de novo. Mesmo que aquilo seja ruim para a minha vida, mas o meu corpo, ele está interpretando aquilo como uma coisa prazerosa. Tá? E aí, o que acontece? A qualquer custo, de uma maneira ou de outra, você começa a praticar aquilo. Para você entender, os sentimentos geram essa química. Quais são esses sentimentos? Comparação, sentimento de você se comparar com uma outra pessoa ou com uma outra situação. Sentimento de insegurança, ciúme, raiva, rancor, todo tipo de sentimento negativo e positivo. Todo tipo de sentimento gera essa química dentro da gente.
todo tipo de sentimento. E aí, se a gente está lá viciado, a gente vai buscar cada vez mais. E olha, isso não é genético, tá? Dificilmente a gente nasce com uma predisposição para essa química específica. A gente recebe isso na nossa vida. Essa química, a gente vem viciando nessa química ao longo da nossa vida, desde quando a gente era pequeno. Então, por exemplo, ó, vamos falar de um exemplo aqui prático da nossa vida lá atrás. Um exemplo, sua mãe sempre te comparou com a sua irmã, por exemplo. Ah, mas a sua irmã é assim. Ah, mas você é mais isso ou aquilo outro que a sua irmã. Tá vendo que eu estou falando dos dois sentidos, tanto do positivo quanto do negativo? Mas é uma comparação, seja para o bem ou seja para o mal. Então, você cresceu com aquela química sendo disparada em você. Aquele sentimento, o sentimento que gerava dentro de você com a comparação, veio acontecendo ao longo da sua vida inteira. Vem acontecendo isso automaticamente. Os pais, sem a menor intenção de prejudicar, claro, né? Acabou aí provocando esses disparos constantes dessa química através da comparação na sua vida. E você se viciou em comparação. O que vai acontecer? Você vai virar um adulto que vai sempre buscar aquela química. Um adulto que vai sempre buscar se comparar com as outras pessoas. Então, você vai se comparar o tempo inteiro com as suas amigas, você vai se comparar o tempo inteiro com seus colegas de trabalho, você vai estar lá vivendo talvez ali uma vida aparentemente normal, mas você está dentro daquele sentimento de comparação que você faz com que, na maioria das vezes, presta atenção, tá? Quando a gente se compara, quando tem essa síndrome da comparação, essa química aí dentro de você, é muito provável que quando você fizer essa comparação, você vai se comparar sempre por menos. Você vai sempre se colocar em lugares menores. Minha amiga é mais bonita, é mais inteligente, a minha colega de trabalho, ela é mais competente do que eu. Para quê? Para você trazer aquela química para dentro de você. Aquela química que te deixa dependente dela. E assim como a comparação tem a química da briga. Sabe aquela pessoa que acorda todos os dias já querendo brigar? Você conhece alguém assim? Às vezes na sua casa, até você mesma. Já acorda já querendo uma confusão, né? Essa pessoa, quando ela acorda de manhã, ela tem abstinência, ela passou a noite inteira sem brigar. E aí ela precisa brigar para poder se aliviar, né? Porque ela está viciada. Ela está viciada na química da briga. E aí tem pessoas que são viciadas, por exemplo, em tristeza, viciadas em reclamar, viciadas em vitimismo, viciadas em rancor. Todos esses sentimentos disparam essa química dentro da gente. O que eu quero que você entenda é que se isso está fazendo sentido para você, isso tem uma força muito grande na sua vida. Isso interfere diretamente na sua vida, tá? Talvez por causa disso, você esteja aí se sabotando a sua vida. Talvez por causa disso você viva as mesmas situações. Por quê? Porque são as emoções que você quer sentir para que você alivie essa dependência química que você tem dentro de você. Porque foram emoções que sempre foram tóxicas na sua vida. Entende? Então, eu queria que você começasse a se observar. O que é que você busca? Quais são as situações que se repetem todos os dias na sua vida? O que acontece todos os dias dentro da sua casa que você está envolvida? Qual química? Qual emoção que você é viciada? Porque, amor, nós somos viciados, sim. Tem estudos de neurociência que trazem que todos nós somos viciados em 15 a 20 emoções. Entre 15 a 20 emoções. Então, comece a entender quais emoções são essas. O que tem acontecido todos os dias? O que você tem sentido todos os dias? Quais são as reações que você tem todos os dias? E pasme, uma coisa que eu vou te falar, tem pessoa
que é viciada na sensação do fracasso. Nossa, nada dá certo para mim. Tudo que eu faço, tudo que eu começo, eu não termino. Nossa, nada para mim dá certo. São sensações que a pessoa viveu a vida inteira, se viciou nessa química e ela sente falta disso. Então, por exemplo, a sensação do fracasso do emagrecimento. Sim, amor, sim. Tem pessoa que quando tá vendo que tá dando tudo certo, que tá emagrecendo, que tá, enfim, que a calça tá fechando, que a roupa tá ficando larga, ela dá um jeito para poder mudar aquilo e para começar a sentir aquela emoção que a frustração tem de fazer ela desistir. É uma adrenalina lá dentro, é uma química forte que faz com que ela se alivie. Às vezes a pessoa está lá pensando que, nossa, que horrível, eu desisti mais uma vez. Meu Deus, eu não podia ter feito isso. Mas lá dentro existe uma química e lá dentro existe um corpo e existe uma estrutura sendo satisfeita com aquela química que está sendo liberada. E olha, um drogado, ele não gosta de usar drogas. Ele necessita daquilo. Então, você não gosta de fracassar no seu emagrecimento, mas talvez o seu corpo esteja necessitando desse fracasso, por conta desse vício, dessa química e dessa descarga de química que vem acontecendo ao longo da sua vida inteira. Então, eu quero que você perceba se isso está fazendo sentido para você, tá? Qual é a sua química? Para e pensa em quais emoções que você é viciada. E aí, a pergunta que não quer calar. Como que a gente faz para a gente se livrar desse vício? Tá? Vamos pensar aqui. Se esse vício é um vício emocional, a cura também é por aí. A cura também passa por questões emocionais. Mas o primeiro passo é você identificar, é você entender, ok, perceber que sim, eu sou viciada nesse tal sentimento. Sim, ok, eu não consigo ficar sem brigar, eu não consigo ficar sem reclamar, eu não consigo ficar sem julgar, eu não consigo ficar sem culpar. Isso tudo é vício. Isso tudo é vício. Então, quando você tem esse entendimento, quando você olha para a sua vida, você identifica um vício, você identifica que você é viciada, já muda alguma coisa. Já fica diferente. Só pelo simples fato de você perceber e aceitar isso, tá? O que você sempre está buscando? Você briga o tempo todo com todo mundo? Percepção. Opa, peraí. Será que eu não sou viciada nessa química de briga? Será que eu não estou exagerando? Estou brigando todo dia, por quê? Porque pode ser que você esteja viciada na química da briga. Ou se você é uma pessoa que só reclama, com aquela predisposição de coitadinha, ai, nossa, não. A pessoa que está na posição de coitadinha, até a voz dela é diferente. Ela fala com a cabeça meio tombada, com o ombro encolhido. Ela fica meio assim, sabe? Então, será que eu não sou viciada no vitimismo? Será que eu não sou viciada na química do vitimismo? Então, você vai precisar avaliar isso primeiramente, tá? O segundo passo é decidir fazer diferente, porque é uma decisão. Eu estou falando de decisão com você desde a nossa primeira aula, desde a nossa imersão, na verdade, né? Lá atrás, antes de tudo começar a acontecer, eu já venho falando de decisão com você. Então, a decisão, ela faz parte de todo o seu processo. Claro que não é fácil, mas é possível, é muito possível. Você precisa eliminar na raiz aquilo que você está buscando fazer. Aquilo que você tem feito todos os dias. Você tem que eliminar lá por baixo, você tem que pegar lá por baixo. Então, como, por exemplo, que eu dei da briga, se eu brigo demais, eu vou começar a observar. E ao invés de acordar disposta a brigar, eu vou acordar disposta a não brigar. Entendeu? Então, se eu estou sempre diante da desistência do meu processo de emagrecimento, eu vou lutar para fazer o contrário. Eu vou me encher de coragem e custe o que custar, eu vou continuar.
mesmo que não seja perfeito, mesmo que não seja da forma como eu gostaria, mesmo que não seja com a intensidade que eu gostaria de colocar, mas eu não vou parar, entende? Eu vou continuar, porque só aí você já está fazendo diferente. Só aí você já está batendo de frente, cortando na raiz um movimento que você está acostumado a fazer na sua vida. Essa semana eu recebi uma mensagem de uma das alunas lá do grupo, do nosso grupo mesmo, tá? E aí ela mandou uma mensagem falando assim, que ia desistir, que ia sair do grupo, porque ela não estava acompanhando, não estava conseguindo acompanhar o que todo mundo estava fazendo, né? Enfim. E ela não estava conseguindo tomar água, e por isso ela não conseguia emagrecer, e por isso ela ia desistir. Percebe? E essa é uma pessoa, essa é uma mulher que estava evoluindo no processo. É uma mulher que estava emagrecendo. Ela já tinha perdido alguns quilos. Ou seja, o vício do fracasso, o vício da desistência falou muito mais alto para ela. Ela sentiu falta, ela entrou em abstinência para sentir aquilo tudo de novo dentro dela, para ter aquela descarga de química dentro dela. Então, por isso que eu estou falando para você. Precisa ser maior, precisa se encher de coragem e continuar, mesmo que não seja perfeito, mesmo que não seja da forma como você gostaria. Mas só o fato de você não parar já é diferente da forma como você está acostumado, tá? E aí, o que vai acontecer? Você vai começar a perceber e se preparar para os gatilhos, que vão começar a te levar aí para um caminho contrário, daquilo que não está te fazendo bem. E aí, como eu já falei em algumas outras aulas, ligar para uma amiga, começou a pensar naquilo que você vai fazer, que você sabe que é repetido, que você sabe que é uma coisa que você está viciada, o que você vai fazer? Você vai ligar para uma amiga bacana, uma amiga que você goste muito, porque tem que ser uma amiga que te faça bem. Não pode ser aquela amiga negativa que vai te botar para baixo, vai te fazer se sentir pior do que você já está. Então, tem que ser uma amiga boa. Se você não tem essa amiga, então não liga para ninguém, tá? Você vai tomar um copo de água, você vai fazer um desenho, você vai assistir uma Netflix, você vai fazer o que você quiser. Mas a sua atitude, essa atitude precisa interromper aquele comportamento que vai disparar essa química e que vai fazer com que você continue fazendo, tá? E como eu disse, a cura para esses vícios emocionais é também emocional. E um passo muito grande é você criar novos vícios. É você ter novos vícios para poder substituir. Nem combina, né? Vícios positivos. Falar vícios positivos, a palavra vícios nem combina com a palavra positivo, né? Mas é exatamente isso. Você criar vícios positivos na sua vida, criar vícios de alegria, vícios de animação, vícios de energia, vícios de sorriso, vícios em ajudar, mas cuidado, tá? Porque a gente vai cair ali lá naquela nossa aula da síndrome da boazinha. Cuidado com o servir, tá? Para você não cair aí nessa síndrome, que foi o nosso assunto, né, da aula passada. Mas ter o servir, ter o ajudar na sua vida, mas de uma forma saudável para você, de uma forma que te ajude, tá? Então, veja, inclusive, olha só, veja, inclusive, se esse não é um vício da sua vida, o vício de ajudar. Se for um vício, não é legal, tá? Porque quando você é viciado em ajudar, muito provavelmente você vai estar deixando de fazer coisas por você. Então, até a comunicação é importante para você criar novos vícios. A forma como você fala de você. Amor, presta atenção. Ai, porque eu sou brigona mesmo. Ai, porque eu não tenho educação mesmo. Ai, porque eu tenho cabeça de gorda. Ai, porque eu sou indisciplinada mesmo. É porque eu não tenho foco. Fica alerta com isso, tá? Mas e se eu falar diferente? Começa a comunicar diferente, sabe? Aquela frase que vocês falam, né? Ai, meu Deus, não faço nada direito. Ai, meu Deus, tudo que eu começo, eu não termino nada. E aí,
A fulana é mais focada do que eu, fulana tem mais disciplina que eu, tá ok. Você ter consciência de que você precisa melhorar é uma coisa. Então, vou fazer coisas que vão me ajudar a melhorar essa parte. Olha como é diferente, né? Você vai mudando essa comunicação, você para de se diminuir e aí você foca na parte boa, foca no que você está conseguindo executar, foca no que você está conseguindo fazer na sua vida. É um ponto importantíssimo, e um ponto importantíssimo é a sua linguagem corporal. A pessoa que é viciada em tristeza, como que ela anda? Como que uma pessoa viciada em tristeza anda? Olhando para baixo, olhar caído, semblante caído, aquela voz de choro, tudo que a pessoa vai falar, você acha que ela vai chorar a qualquer momento, né? Se você tem essa linguagem corporal, muda isso. Muda isso. Chegar nos lugares de cabeça erguida, olhar nos olhos das pessoas, falar com as pessoas no mesmo nível, sabe? Olhar, levantar. Se você vai chegar num ambiente, você vai chegar num lugar, você vai sentar, e se você senta assim, se encolhendo, abre seu ombro, abre seu corpo, conversa com as pessoas de peito aberto. Para de se esconder, de se encolher, estufa o peito e muda essa forma de se portar. Entendeu? Então, eu quero fazer um teste com você aqui nessa aula, tá? Vamos fazer um teste aqui, ó. Presta atenção em mim. Vamos pensar em algo ruim. Vamos pensar em algo ruim. Vamos pensar em algo que te aconteceu aí, a última coisa ruim que te aconteceu. Talvez a perda de um ente querido, talvez aí uma coisa que uma pessoa fez com você que não te fez sofrer demais, um emprego que você perdeu, enfim, vamos pensar numa coisa muito triste que tem acontecido na sua vida, tá? Aí, eu quero que você vá fazendo a sua linguagem corporal mediante o que você está pensando, tá? Então, você está pensando numa coisa muito triste, você está franzindo a testa, você vai franzir a testa, você vai abaixar a sua cabeça, vai com a mão na testa, você vai fazer um sinal negativo, né? O ombro está baixo, a coluna está meio curvada, você está triste, você está apreensiva, você ficou agora bem triste. Então, olha como que começa a disparar dentro de você sentimentos que estão fazendo com que você se sinta muito mal, né? Agora, se a gente fizer o contrário, levanta seus ombros, abre um sorriso, se mantenha com sorriso. Pode parecer ridículo, mas é isso mesmo, tá? Se mantenha sorrindo, levanta seus ombros. Lembra de uma coisa muito feliz que tenha te acontecido, uma coisa muito maravilhosa que tenha te acontecido. Lembra dos seus filhos, lembra das pessoas que você ama, lembra de tudo de bom que você vai conquistar na sua vida, lembra que você tem uma vida inteira pela frente, lembra que você tem milhões de possibilidades, sorriso no rosto o tempo todo, ombro ereto, peito estufado, queixo levantado. Tá vendo como que muda? Tá vendo como que muda o seu aspecto? Essa química que você começa a disparar para você aqui agora, ela é muito melhor. É uma química que te ajuda muito mais. Então, pensa comigo aqui. Imagina uma pessoa que dispara a química de tristeza no corpo dela há 10 semanas, há 10 dias, há 10 meses, há 10 anos. Você acha que ela não vai se viciar nessa química? Entende? Então, a ideia que eu quero trazer para você nessa aula é você mudar esse contexto. Se você é essa pessoa que cultiva essas ações, né, baseada aí pautada nesse vício dessa química que você vem repetindo aí há tanto tempo, muda esse contexto. Começa a cultivar as químicas valiosas para a sua vida, sabe? Por quê? Porque você vai começar a se viciar nelas. É nesse tipo de química que você precisa se viciar, entende? Então, você começa a trocar. Se você está viciado em tristeza, se a tristeza faz parte da sua vida todos os dias, respira,
e começa a colocar dentro de você, disparar dentro de você essa química para que você se vicie nela, para que as coisas fiquem melhores, para que você se sinta mais feliz, com mais dias felizes na sua vida. Tá bom, meu amor? Um beijo.